Olá! Em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer o jogo de cozinha Royal. Eu amei fazer esse modelo, tanto que eu terminei de fazer esse jogo no azul e já estou começando outro jogo com esse modelo no amarelo e marrom. Eu espero que você goste também. Bem, e essas peças ficaram com as seguintes medidas. O tapete pequeno ficou com 82 centímetros de comprimento por 53 centímetros de largura. E o tapete maior ficou com 1,13 m de comprimento por 53 centímetros de largura. E se você fizer essas peças por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo meu trabalho. Se ainda não é inscrito em meu canal, então se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Bem, e para trabalhar esse jogo com as 3 peças, eu usei 700 gramas de barbante azul claro e 800 gramas de barbante azul royal. Os 2 fios são número 6 e eu trabalhei com agulha de 3,5 mm. Bom, agora eu vou falar para vocês como foi que eu montei esse joguinho. O tapete pequeno, eu comecei emendando aqui no meio 3 quadrados simples, aqui do azul claro, e o tapete maior, eu comecei emendando 5 quadrados simples aqui no meio do tapete. Então, se você quiser fazer esse tapete mais comprido que o meu, você pode emendar mais quadrados. Só que emende em números ímpares esses quadrados. Olha, eu comecei o menor aqui com 3 quadrados e o outro com 5. Então, os 2 números aqui são ímpares. Então, se você quiser fazer maior, você pode fazer com 7, com 9, com 11, sempre em números ímpares, porque aí você consegue fazer o bico igualzinho eu fiz aqui desse tapete, porque daí sempre vai dar certo. Quando a gente chegar lá no momento de definir a quantidade de pontos para dar certinho o bico, eu vou passar as orientações bem direitinho para vocês, então vocês vão entender e dá para fazer com mais quadrados do que 5 aqui que eu fiz nesse maior. Bem, então é isso, vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Volto na primeira e prendo aqui um ponto baixíssimo. Então, aqui eu criei um anel com as 5 correntes. Agora, subo 3 correntes que equivalem ao meu primeiro ponto alto. E trabalho aqui mais 2 pontos altos pegando no anel. Então, criei um grupo com 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no anel. No total, nós vamos fazer 4 grupos de 3 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer aqui os meus 4 e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos separados sempre por 2 correntes. Depois de fazer essas últimas 2 correntes, eu fecho essa volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Encerrei essa primeira volta. Aqui, olha, quando eu trabalhei os pontos altos no anel, eu prendi essa ponta de linha embaixo aqui dos pontos. Agora é só cortar aqui bem rente que essa ponta já está arrematada. Bom, vamos dar início à segunda volta. Começo caminhando com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo de correntes. Depois de caminhar com os 3 pontos baixíssimos, subo 3 correntes. Faço mais 2 pontos altos aqui nessas correntes do canto.
Bem, então aqui eu trabalhei um grupo com 3 pontos altos, agora faço 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Bem, então, trabalhei um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Nós vamos fazer 4 leques idênticos a esse aqui na segunda volta, todos eles trabalhados nessas 2 correntes aqui de base. E separando um leque do outro, faço uma corrente, venho aqui nas correntes de base e trabalho outro leque. Então, eu vou fazer os meus 4 leques da segunda volta e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4 leques, sempre separados aqui por uma corrente. Depois de fazer a última corrente, é só fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerramos aqui a segunda volta. Agora, vamos iniciar a terceira volta. Começo caminhando com 3 pontos baixíssimos. E vou trabalhar um leque sobre esse leque aqui de base. Então, começo com as 3 correntes, faço mais 2 pontos altos. Depois 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo espaço. Aqui está. Repeti o leque igualzinho o leque de base. Então, em todos os cantos, nós vamos trabalhar um leque igual a esse aqui. E depois de cada leque, nós vamos fazer uma corrente e 3 pontos altos nesse intervalo de uma corrente aqui de base. Depois dos 3 pontos altos, é só fazer uma corrente e outro leque aqui no canto. Então, nós vamos repetindo esse padrão por toda a volta aqui. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei toda a terceira volta com o padrão que orientei. Depois de fazer essa última corrente, eu fecho a volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Começo com 3 pontos baixíssimos. E agora, trabalho um leque sobre esse leque de base. O leque aqui é idêntico a esse aqui da carreira de base. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Depois de trabalhar o leque, nós vamos caminhando com uma corrente e 3 pontos altos no intervalo de corrente de base. Depois dos 3 pontos altos, uma corrente mais 3 pontos altos no próximo intervalo. Depois dos 3 pontos altos, faço uma corrente e encontro o leque do canto. Aqui eu trabalho outro leque. Bem, então nós vamos caminhar com o padrão que eu orientei aqui nessa primeira lateral por toda a volta aqui. Eu vou fazer o meu e venho. Trabalhei a quarta volta com o padrão que orientei, encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até as correntes do canto. Chegando aqui nas correntes, eu laço mais uma vez, estendo essa laçada e corto a linha. Bem, então, o meio do nosso tapete, ele será todo trabalhado com quadrados simples, feitos aqui com 4 voltas, iguais a esse que eu acabei de mostrar para vocês.
Depois que completou aqui o primeiro quadrado, nós vamos trabalhar mais um quadrado e vamos fazer aqui a primeira, a segunda, a terceira volta completas e a quarta volta eu vou trabalhar até chegar aqui no último canto. E no último canto eu vou fazer apenas 3 pontos altos e vou emendar nesse primeiro aqui que eu fiz. Então, depois de trabalhar esses 3 pontos altos, eu faço uma corrente, pego o outro quadradinho, tomo o cuidado de deixar os dois quadrados com o avesso para fora. E depois dessa corrente, eu venho nas correntes do leque aqui do canto e aqui eu prendo um ponto baixo. Prendeu esse ponto baixo, faz uma corrente e agora é só completar aqui esse restinho que falta do segundo quadrado. Então, aqui, depois da corrente, é só trabalhar mais 3 pontos altos aqui no canto para completar esse canto. E ir trabalhando uma corrente e 3 pontos altos nesses dois intervalos de uma corrente aqui que eu tenho de base. Então, eu vou completar aqui esse restinho desse lado e venho. Bem, então aqui está. Depois da emenda, eu completei aqui esse lado. Encontrando o início, eu fechei com o ponto baixíssimo. Em seguida, eu caminhei com 3 pontos baixíssimos aqui até as correntes. Lacei mais uma vez e cortei aqui a linha. E agora, eu faço mais um quadradinho, também trabalhando aqui a quarta volta até encontrar o último canto. E no último canto, eu fiz apenas 3 pontos altos. E agora, vou emendar nesse segundo quadrado aqui, olha. Emendo todos eles assim. Na mesma direção, nós vamos formando aqui uma tira. Então, para emendar é a mesma coisa. Depois dos 3 pontos altos aqui do último canto, faço uma corrente, prendo um ponto baixo nas correntes do canto do leque que já está completo. Depois desse ponto baixo, é só fazer aqui uma corrente e completar o restinho aqui dessa volta. Então, primeiro completo aqui o canto com 3 pontos altos. E depois vou caminhando com uma corrente e 3 pontos altos nos intervalos de uma corrente de base, até encontrar o início. Então, vou completar aqui a minha emenda e venho. Bem, então aqui está, eu emendei os 3 quadrados que vão ficar aqui no meio do meu tapete. E agora, eu vou trabalhar com o azul royal. E para amarrar aqui o azul royal, eu vou usar de base esse leque aqui que eu tenho bem na ponta aqui da minha tira. Bem, e depois de amarrar a linha, eu vou subir 3 correntes e vou trabalhar aqui um leque igual aos leques que nós estávamos fazendo aqui nos quadrados. Então, são 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui está, trabalhei um leque sobre o leque de base. E agora, eu vou seguir aqui caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que eu tenho aqui de base. Chegando aqui no leque, eu faço outro leque igualzinho que nós fizemos aqui. Depois, eu vou descer aqui caminhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada um desses intervalos. Então, vou fazer o meu até aqui e venho mostrando como vamos passar para o próximo quadrado. Bem, então, aqui está. Eu fui trabalhando com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo, encontrando o leque, fiz outro leque e desci aqui com uma corrente, 3 pontos altos em cada intervalo e encontrei o local da emenda aqui desses 2 quadrados. Então, todas as vezes que nós chegarmos nesse local da emenda, nós não vamos fazer nenhuma corrente depois desse grupo de 3 pontos altos. Direto, nós vamos laçar e vir nesse primeiro intervalo de uma corrente que eu tenho aqui no outro quadrado e a partir daqui começo a trabalhar os 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente e o leque. Então, fica assim, olha, sem nenhuma corrente depois desses 3 pontos, vim direto para esse intervalo de uma corrente. Um detalhe aqui, nessa volta, presta só um pouquinho de atenção,
Porque às vezes, conforme você vai trabalhando aí, o quadrado ele vira assim, ó, ele fica um para o direito e o outro para o avesso. Então, aí você emenda um no avesso, outro no direito. Então, presta atenção só na hora de passar de um quadrado para o outro, se os dois estão com o direito para cima. É dessa maneira que nós vamos trabalhar aqui essa volta. 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente, para passar de um quadrado para o outro, da maneira como eu acabei de mostrar aqui. E todas as vezes que encontrarmos os leques, nós fazemos outro leque sobre ele e vamos com esse padrão por toda essa volta. É muito simples. Então, eu vou completar aqui o restante dessa volta com essa orientação e venho. Trabalhei toda a volta com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até as correntes do leque. Depois de caminhar com os 3 pontos baixíssimos, eu vou iniciar aqui mais uma volta idêntica a essa que eu acabei de fazer. Então, vai ser leque sobre leque e 3 pontos altos separados por uma corrente em cada intervalo de uma corrente de base. Depois, aqui, quando eu terminar de descer e for começar a subir, eu não vou fazer nenhuma corrente de espaço entre os 3 pontos altos trabalhados nesse intervalo e o grupo de 3 pontos altos trabalhado nesse primeiro intervalo aqui subindo. Então, igualzinho, mostrei aqui de base. E nós vamos trabalhar o total de 5 voltas idênticas a essa que eu acabei de fazer aqui no azul royal. Então, como é sempre tudo igual, o modo de trabalhar aqui essas 5 voltas, eu vou fazer as minhas e venho mostrando para vocês como é que ficou. Trabalhei as 5 voltas com o padrão que orientei, 1, 2, 3, 4, 5 voltas. Completando a 5ª volta, eu cortei o barbante. E por enquanto, o meu trabalho está assim. Agora, eu amarro o barbante azul claro nas correntes do leque dessa ponta. E nós vamos trabalhar usando só essa lateral aqui, olha, de onde eu amarrei o barbante até o local onde está aqui a marca no vermelho. Então, só nesse lado aqui, olha, desse leque, onde está o azul claro, até as correntes do leque, onde está a linha vermelha. E nós vamos trabalhar esse pedaço em carreirinhas de vai e vem. Então, vamos lá. Bem, então aqui, nessa lateral que eu mostrei agora para vocês, nós vamos trabalhar o total de 10 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, aqui, de onde eu amarrei a linha, nas correntes aqui desse leque, eu subo 3 correntes e trabalho aqui ainda mais 2 pontos altos. Então, eu fiz o meu primeiro grupinho de 3 pontos. Agora, é só fazer uma corrente, vir para o próximo intervalo de uma corrente e trabalhar mais 3 pontos altos. E assim, nós vamos até encontrar a marquinha aqui no vermelho. Então, eu vou fazer os meus 10 grupos e vem. Então, aqui está. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 grupos de 3 pontos altos. Agora, eu viro a peça. Depois de virar a peça, subo 3 correntes. E vou trabalhar grupos de 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente que eu tenho de base. Então, nós vamos fazendo os 3 pontos altos, separa com uma corrente e mais 3 pontos altos no próximo intervalo. E vamos assim até o último intervalo, nós faremos aqui 9 grupos de 3 pontos altos. Eu vou fazer os meus e vem. Bem, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos. Então, diminui um grupo. E agora, para encerrar aqui essa segunda volta, depois do grupo de número 9, direto eu laço sem nenhuma corrente
e venho aqui, olha, nessas 3 correntes que eu fiz para começar aqui a primeira volta no azul claro, atravesso pelo meio da terceira corrente, busco aqui a linha e faço um ponto alto. Encerrei aqui a segunda volta. Agora eu viro a peça e inicio a terceira volta com 3 correntes. Depois das 3 correntes, eu vou trabalhando 3 pontos altos em cada um desses intervalos. E separando sempre com uma corrente. E nós vamos fazer aqui na terceira volta o total de 8 grupos de 3 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3 pontos altos. Depois do grupo 8, direto aqui eu laço, venho nessas 3 correntes que eu tenho aqui de base, atravesso pelo meio da terceira e faço aqui um ponto alto. E encerrei aqui a minha terceira volta no azul claro. Agora, viro e vou começar a quarta volta subindo 3 correntes. E vou trabalhando aqui 3 pontos altos em cada intervalo, separando sempre com uma corrente. Aqui na quarta volta, vou fazer o total de 7 grupos de 3 pontos altos. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos de 3 pontos altos. Depois do grupo 7, direto eu laço, venho na terceira corrente aqui de base, atravesso pelo meio da terceira e faço um ponto alto. E encerrei aqui a minha quarta volta. Agora eu viro a peça e agora começo a quinta volta fazendo 3 correntes e vou trabalhando 3 pontos altos em cada intervalo de uma corrente, separando sempre por uma corrente. E aqui na quinta volta, eu vou fazer o total de 6 grupos de 3 pontos altos. Vou fazer os meus. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de 3 pontos altos. Depois do sexto grupo, direto eu laço, venho na terceira corrente aqui de base, atravesso pelo meio e faço um ponto alto. E encerro aqui a minha quinta volta. Agora é só virar a peça e começo a sexta volta com 3 correntes. E vou trabalhando 3 pontos altos em cada intervalo, separando sempre com uma corrente. E vamos trabalhar aqui 5 grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Agora aqui direto eu laço e prendo um ponto alto na terceira corrente. Encerrei aqui a sexta volta. Agora viro a peça e começo a sétima volta com 3 correntes e vou trabalhando os bloquinhos de 3 pontos altos nos intervalos de uma corrente e separando um grupinho do outro sempre uma corrente. E aqui vamos fazer 4 grupos de 3 pontos altos. Bem, então aqui na sétima volta trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos. Agora é só laçar, prender um ponto alto na terceira corrente aqui de base. Depois, laça mais uma vez, estende a laçada e corta a linha. Bem, então eu encerrei essa parte aqui do azul claro que foi trabalhado aqui nesse pedacinho. Fiz o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltas. E, por enquanto, o meu trabalho está assim. E nós vamos trabalhar com o padrão que eu acabei de mostrar aqui para vocês nessas 7 voltas, nesses 4 lados aqui das pontas. Então, ó, aqui o primeiro lado. Esse aqui o segundo lado e tenho mais esses 2 lados aqui nessa ponta do lado de cada peça. Só que não vou fazer essa parte agora não, porque nós vamos trabalhar contornando aqui ao redor de toda a peça. Então, olha, terminei aqui, agora eu vou trabalhar nesse pedacinho aqui, olha, que é um V. Então, vou preencher esse pedaço, vou deixar ele reto aqui. E, da mesma maneira que fizemos aqui nessa primeira parte do azul claro, nós vamos trabalhar esse pedacinho aqui com voltas de vai e vem, até preencher aqui esse pedaço. Bem, então, para eu começar essa próxima parte, eu vou amarrar novamente o azul claro no seguinte local. Venho aqui, olha.
na primeira volta das 7 que eu fiz. E aqui, olha, no final da primeira volta, eu tenho esse grupinho de 3 pontos altos que foi trabalhado nesse leque aqui de base. Então, eu vou pegar aqui no terceiro ponto alto desse grupo e no topo desse ponto alto eu vou amarrar o meu barbante. E depois de amarrar o barbante, no mesmo local aqui eu introduzo a agulha, busco a linha para frente e faço 3 correntes. 1, 2, 3. Volto aqui no mesmo local onde eu trabalhei esse grupo de 3 pontos altos, que são aqui as correntes do leque, e aqui eu faço 3 pontos altos. Fez esses 3 pontos altos, agora eu faço uma corrente e desço trabalhando mais 3 grupos de 3 pontos altos aqui nessa lateral, separando sempre os grupos com uma corrente. Bem, então aqui, olha, desde o início aqui dessa segunda parte, eu trabalhei 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos aqui, separando com uma corrente. E agora eu vou subir por essa próxima lateral, fazendo aqui mais 4 grupos de 3 pontos altos. Então, todas as vezes que nós terminarmos aqui de descer essa lateral e formos começar a subir a próxima, nós não vamos fazer nenhuma corrente de intervalo aqui depois desses 3 pontos altos. Direto, nós vamos laçar e vir nesse primeiro intervalo de uma corrente aqui, subindo, e a partir daqui começar a fazer os grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Aqui está, subi aqui a lateral, fiz 1, 2, 3, 4 grupos de 3 pontos altos. O quarto grupo foi trabalhado nas correntes desse leque aqui de base. Agora eu viro a peça e vou iniciar a segunda volta aqui desse pedaço com 3 correntes, 1, 2, 3. E vou trabalhar descendo aqui o total de 1, 2, 3 grupos de 3 pontos altos, sempre aqui nesses intervalos de uma corrente, e separando um grupo do outro, sempre com uma corrente também. Trabalhei os 3 grupos de 3 pontos altos, agora vou fazer mais 3 grupos de 3 pontos altos subindo aqui. Então, sempre que terminar de descer e for começar a subir, não faz nenhuma corrente aqui depois dos 3 pontos altos. Direto laça, vem no primeiro intervalo aqui e começa a trabalhar os grupos de 3 pontos altos. E depois de trabalhar esses 3 pontos altos subindo, direto aqui eu vou laçar e vir naquelas 3 correntes que eu fiz para iniciar essa parte, e na terceira corrente vou atravessar pelo meio e trabalhar um ponto alto. Encerrei aqui a segunda volta dessa parte. Agora é só virar a peça e vou começar aqui a terceira volta com 1, 2, 3 correntes. E vou fazer 2 grupos de 3 pontos altos nesses 2 intervalos que eu tenho aqui. E separando um grupo do outro, uma corrente. E depois de fazer os 2 grupos aqui descendo, direto vou laçar e fazer mais 2 grupos de 3 pontos altos subindo. Depois de fazer os 2 grupos aqui subindo, direto, eu laço, venho naquelas 3 correntes que eu fiz para começar a volta de base, e na terceira corrente atravesso pelo meio e trabalho um ponto alto. Encerrei aqui a terceira volta. Agora eu viro a peça e vamos começar a quarta volta fazendo 1, 2, 3 correntes. E aqui na quarta volta eu vou fazer um grupo de 3 pontos altos descendo, sem nenhuma corrente, faço mais um grupo de 3 pontos altos aqui subindo. E depois de trabalhar esses 2 grupos de 3 pontos altos, eu vou direto laçar, vir na terceira corrente aqui de base, atravessar pelo meio e trabalhar um ponto alto. Encerrei aqui a quarta volta. Agora eu viro a peça e direto eu vou laçar, vir nessa terceira corrente aqui de base, vou atravessar pelo meio da terceira corrente, trabalhar um ponto alto. E agora laço mais uma vez e corto a linha. Bem, então eu completei já
o preenchimento desse primeiro V que eu tenho aqui. E olha, gente, para arrematar as pontas que vão ficando aqui, é muito simples. É só a gente pegar aqui a agulha e ir atravessando no meio desses pontos que nós temos aqui na beirada, em cima. E depois que a gente contornar aqui a volta toda, preenchendo aqui esses espaços, nós vamos trabalhar uma volta só de pontos altos ao redor de toda a peça. E depois que a gente trabalhar os pontos altos, pegando aqui nesses pontos de base, é só cortar essa pontinha aqui, bem rente, que já estarão arrematadas todas essas pontas aqui, que nós fomos deixando agora nessa parte que nós estamos trabalhando. E depois de preencher aqui o primeiro V, o meu trabalho está assim. Agora, nós vamos preencher esse próximo V e vamos usar de base esse espaço aqui que eu marquei com o vermelho, desde esse leque até esse aqui. E o modo de amarrar a linha aqui, todas as vezes que nós formos começar uma próxima parte, ele é igualzinho eu mostrei nessa primeira parte aqui. Então, nós sempre vamos pegar na primeira volta que nós fizemos aqui na parte anterior e no terceiro ponto aqui do último grupo da primeira volta, eu vou amarrar a linha bem no topo aqui desse ponto. E depois de amarrar a linha, nós sempre vamos introduzir a agulha no mesmo local que amarramos a linha e vamos fazer 3 correntes para começar a próxima parte. Em seguida, nós vamos trabalhar 3 pontos altos no mesmo local aqui onde eu já tenho esses 3 pontos altos, que é para completar aqui o leque. E a partir daqui eu continuo repetindo o mesmo padrão que eu mostrei para vocês nessas 4 voltas aqui que eu fiz nesse primeiro V. Então, na primeira volta, nós sempre vamos fazer 4 bloquinhos descendo, 4 subindo. Depois, na segunda volta, 3 bloquinhos descendo, 3 bloquinhos subindo. Na terceira volta, 2 bloquinhos descendo, 2 subindo. E na quarta volta, um bloquinho desse lado e um desse aqui. E o modo de encerrar e iniciar as voltas, sempre igual ao que eu mostrei aqui nessa primeira parte. Então, eu vou completar aqui o preenchimento desse segundo V e venho mostrando como ficou. Preenchi o segundo V e, por enquanto, o meu trabalho está assim. Agora, nós vamos fazer esse próximo canto. Então, olha, eu vou usar de base desde essa marca aqui do vermelho até essa aqui. E nesse pedaço, nós vamos trabalhar com o mesmo padrão que fizemos na primeira ponta. Então, vou fazer aqui 7 voltas de vai e vem. A minha primeira volta, ela terá 10 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E a minha sétima volta lá no final terá apenas 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, para começar, eu amarro o barbante no mesmo local que eu amarrei para começar as outras partes. Venho aqui, olha, na primeira volta que eu fiz aqui nesse V, no último bloquinho de 3 pontos altos, no terceiro ponto desse bloquinho bem no topo, amarrei aqui meu barbante. Depois de amarrar a linha, então, eu começo com 3 correntes e mais 3 pontos altos nas correntes desse V. E sigo trabalhando até chegar na próxima marca. Então, como essa ponta aqui é idêntica à primeira que nós fizemos, eu não vou filmar de novo. Se você tiver alguma dúvida para trabalhar essa ponta, é só você descer no primeiro comentário, que eu deixei anotado o momento exato em que eu começo a fazer aquela primeira ponta. Então, é só você clicar no minuto que eu inicio essa primeira ponta e assistir de novo e ir fazendo igualzinho
eu filmei com vocês aqui essa primeira ponta. Bem, então é isso. Eu vou fazer aqui a minha e venho mostrando como ficou. Trabalhei a segunda ponta e o meu tapete está tomando forma. Gente, eu não sei vocês, mas eu amo fazer tapete que a gente vai montando assim com esses bloquinhos de 3 pontos altos. Bem, e agora nós vamos trabalhar esse próximo canto. Então, esse próximo canto ele vai desde essa marca aqui do vermelho até essa daqui. E o modo de trabalhar é idêntico ao que acabamos de fazer nessa ponta aqui. O modo de amarrar o barbante é a mesma coisa. Olha, aqui eu já amarrei o meu, então estou aqui na primeira volta desse canto, no último bloquinho da primeira volta, que é o 10º bloquinho, amarrei a linha no terceiro ponto desse bloquinho, bem no topo aqui do ponto. E a partir daqui, faço 3 correntes, mais 3 pontos altos aqui, nessas mesmas correntes do leque, onde já tem esses 3 pontos altos. E sigo trabalhando os meus 10 blocos de 3 pontos altos e vou repetindo tudo igual fizemos nesse canto aqui. Bom, então, eu vou fazer o meu e venho mostrando como ficou. Completei o terceiro canto e aqui eu já amarrei a linha para começar a trabalhar esse V aqui. Então, está aqui a minha linha amarrada no terceiro ponto alto desse bloquinho de 3 pontos altos da primeira volta aqui desse canto. E agora, para começar a preencher esse V, eu faço 3 correntes mais 3 pontos altos aqui nas correntes do leque de base, onde eu já tenho esses 3 pontos altos, e sigo preenchendo aqui esse V com o mesmo padrão que eu orientei vocês naqueles 2 Vs lá do outro lado. E assim que eu completar esse V, eu vou de novo amarrar a linha com o mesmo padrão que nós amarramos todas as outras até aqui e vou preencher esse próximo V. Então, eu vou trabalhar esses próximos 2 Vs e venho mostrando como ficou. Trabalhei os últimos 2 Vs e amarrei aqui novamente a minha linha e iniciei a minha última ponta. Fiz a primeira volta aqui da última ponta, os 10 bloquinhos de 3 pontos altos, e agora eu vou mostrar para vocês como é que nós trabalhamos aqui a união do último bloquinho dessa volta com o primeiro bloquinho que nós fizemos nessa ponta aqui. Então, depois de trabalhar esses 3 pontos altos no mesmo local onde fizemos os 3 primeiros pontos aqui da primeira ponta no azul claro, nós vamos laçar, vamos atravessar a agulha na terceira corrente e vamos trabalhar aqui um ponto alto. Depois desse ponto alto, nós viramos a peça e depois de virar a peça, nós continuamos aqui com o mesmo padrão de fazer as 3 correntes para iniciar cada uma das voltas e ir trabalhando os grupos de 3 pontos altos separados por uma corrente até a volta de número 7. Na volta de número 7, nós ficamos com 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou completar aqui a minha quarta ponta e venho. Trabalhei o meu último canto, fiz aqui as 7 voltas, a 7ª volta ficou com os 4 blocos de 3 pontos altos separados por uma corrente. E depois de completar essa parte, eu não cortei o barbante, que nós vamos continuar daqui e vamos fazer uma volta só de pontos altos, contornando ao redor aqui de toda a peça. E para facilitar a explicação dessa volta de pontos altos, eu fiz aqui algumas marquinhas. Então, marca aí no seu trabalho também, que fica mais fácil para você trabalhar essa volta de pontos altos. Nós vamos começar a fazer os pontos altos por essa lateral aqui, olha, onde nós temos esses pontos que estão aqui deitados. Então, pegando nesses pontos, nós vamos trabalhar os pontos altos. E marca aí, olha, aqui o local onde eu encerrei esse canto. Então, esse aqui é o primeiro ponto que está aqui deitado. Então, eu fiz uma marca aqui. Em seguida, contei 1, 2, 3, 4 pontos. E no quarto ponto, fiz outra marca. Agora, olha, vamos aqui do outro lado
Então, esse aqui, olha, é um bloquinho de 3 pontos altos daqueles 4 que nós temos na volta 7 aqui das pontas. Então, olha, o primeiro ponto deitado que eu tenho antes desse primeiro bloquinho, eu também fiz uma marca. E de novo aqui contei 1, 2, 3, 4. E nesse quarto ponto, também fiz outra marca. Então, tenho aqui marcado 4 pontos nesse lado e 4 pontos aqui. Depois, nós vamos trabalhar aqui sobre esses 4 blocos de 3 pontos altos. Então, aqui eu não faço nenhuma marca. E depois, vamos trabalhar aqui na lateral mais comprida da peça. E aqui também eu vou fazer as marcas igualzinho eu fiz aqui nesse lado com vocês. Então, olha, esse aqui é o primeiro ponto deitado dessa lateral, fiz uma marca. Em seguida, contei 1, 2, 3, 4 e no quarto ponto também fiz uma marca. Agora, nós vamos lá na outra ponta. Então, esse aqui, olha, é o primeiro bloquinho de 3 pontos altos daqueles 4 que nós temos aqui nesse pedacinho. Então, olha, esse é o primeiro ponto que eu tenho aqui antes desse bloquinho, fiz uma marca. E depois contei 1, 2, 3, 4. E no quarto ponto, fiz outra marca. Então, olha, nas duas laterais mais compridas, você faça as marcas igual eu acabei de mostrar nessa lateral aqui. E nesses 2 pedaços aqui da lateral mais estreita, onde os pontos estão deitados, você faz dos 2 lados essas marquinhas também. E se você estiver fazendo esse tapete mais comprido, com mais quadradinhos aqui emendados no início aqui do tapete, em número ímpar, como eu disse lá no começo do vídeo, tem que ser em número ímpar, porque se for em número par, os quadradinhos aqui no meio, a contagem é diferente. Então, se você estiver fazendo aí maior, você vai fazer as mesmas marcas que eu acabei de orientar aqui, do mesmo jeitinho. E vai trabalhar nesses pedaços que estão aqui marcados da mesma maneira que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Bem, então vamos lá. Eu vou começar introduzindo a agulha aqui por baixo desse primeiro ponto deitado. Busco aqui uma linha, faço um ponto baixo, subo mais 2 correntes. Então, aqui nesses pontos eu tenho um ponto alto. Agora, trabalho mais 2 pontos altos, pegando aqui no mesmo ponto. Então, trabalhei 3 pontos altos nesse primeiro ponto. Em seguida, eu vou fazer 2 pontos altos em cada um desses 3 pontos que eu tenho aqui. Fez 2 pontos, vem para o da frente, faz mais 2. Nesses 4 pontos que estão aqui marcados, eu trabalhei com 3 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos apenas nesses outros 3. Agora, nós vamos trabalhar aqui nesses pontos que estão entre as marcas. E nesse pedaço, nós vamos fazendo assim. Em um ponto, eu faço 3 pontos altos. E no da frente, faço 2. Então, ó, 3 pontos em um, 2 pontos no outro. Agora, 3 pontos em um, 2 no outro. Então, aqui vim trabalhando, fazendo 3 pontos em um, 2 no outro e encontrei a próxima marca. Então, aqui, olha, nesses primeiros 3 pontos que estão marcados, eu vou fazer 2 pontos altos apenas em cada ponto. Então, aqui, nos 3 primeiros pontos marcados, fiz apenas 2 pontos em cada um. Agora, no quarto ponto aqui marcado, eu faço 3 pontos altos. Bem, então aqui está. Completei esse primeiro pedaço que estava aqui com as marcas. E fiquei com o total de 31 pontos altos aqui nesse pedaço. Então, se você estiver fazendo com 5 quadrados emendados, igual eu mostrei a minha passadeira lá no começo do vídeo, você também vai ficar com 31 pontos nesse pedaço aqui. E agora, nós vamos trabalhar sobre esses 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente que eu tenho aqui. Então, nesse pedacinho,
nós vamos fazer o total de 15 pontos altos. Nós vamos trabalhar um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto em cada intervalo de corrente. Então, eu vou fazer aqui os meus 15 e venho. Bem, então aqui trabalhei sobre os 4 bloquinhos, fiz aqui os meus 15 pontos altos. Todos os locais que nós temos esses 4 bloquinhos, nós vamos fazer 15 pontos altos. Agora, vamos trabalhar aqui na lateral mais comprida. Então, de início aqui eu tenho esses 4 pontos marcados. Vou fazer aqui 3 pontos altos no primeiro ponto e 2 pontos em cada um dos próximos 3 pontos marcados. Então, começo com os 3 pontos altos nesse ponto. Então, fiz aqui os 3 pontos altos no primeiro ponto, agora faço 2 pontos em cada um dos próximos 3. Aqui trabalhei no pedacinho marcado, fiz 3 pontos no primeiro e 2 nos outros 3. Daqui até nós encontrarmos a próxima marca lá na outra ponta, então nós vamos trabalhando, intercalando aqui. Em um ponto, faço 3 pontos altos. No da frente, faço só 2 pontos altos. Então, nós vamos com essa sequência aqui até encontrar o próximo ponto marcado. 3 pontos em um, 2 no outro. Agora, então, faço 3 nesse e 2 no da frente. Então, eu vou fazer aqui o meu, seguindo essa orientação, até encontrar a próxima marca e venho. Trabalhei com o padrão que orientei, fazendo 3, 2, 3, 2 e terminei com 3 pontos altos aqui. E encontrei os últimos 4 pontos aqui que estão marcados. Então, nesses próximos 3 pontos, eu faço 2 pontos altos em cada um. Então, aqui, fiz 2 pontos apenas em cada um desses 3. Aqui, no último ponto marcado, faço 3 pontos altos. Bem, então, completei aqui essa lateral mais comprida. E fiquei com o total de 71 pontos altos aqui no tapete pequeno, que é feito com 3 quadradinhos no início. Se você estiver fazendo com 5 quadradinhos no início, você vai ficar com o total de 111 pontos altos aqui na lateral mais comprida, trabalhando com o mesmo padrão que eu orientei aqui. Então, olha, assim que você completar cada uma dessas partes que eu acabei de mostrar aqui no vídeo, você confere se tem a quantidade de pontos que eu falei aqui, 71 pontos nessa lateral mais comprida, 15 pontos nas laterais aqui, que tem os 4 bloquinhos, e 31 pontos aqui nas duas laterais mais estreitas, porque vai dar certinho para a gente trabalhar o bico, com essa quantidade de pontos que eu estou fazendo aqui essa volta. Então, eu vou contornar o restante da minha volta com a orientação que eu passei até aqui e venho. Completei a volta de pontos altos, encontrando aqui o primeiro ponto, eu fechei com um ponto baixíssimo e cortei o azul claro. Em seguida, amarrei o azul royal no mesmo ponto aqui onde eu fechei a volta. Então, esse ponto é o primeiro dos 31 que eu tenho aqui nessa parte mais estreita do tapete. E eu vou subir aqui 3 correntes. E vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base até fazer 7 pontos altos. Trabalhei aqui um por um e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu faço 1, 2 correntes, venho na base, pulo apenas um ponto e a partir do próximo, trabalho mais 7 pontos altos. E nós vamos com esse padrão até construir aqui 4 grupos de 7 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Bem, então aqui está, usando os 31 pontos altos da lateral mais estreita aqui, eu trabalhei
1, 2, 3, 4 grupos de 7 pontos altos, sempre separados por 2 correntes e sempre pulando um ponto de base. E encontrei aqueles 15 pontos altos que nós temos e que foram trabalhados aqui sobre os 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Nesse pedacinho dos 15 pontos altos, nós vamos fazer 2 grupos de 7 pontos altos. Então, para eu começar aqui o primeiro grupo, eu faço 2 correntes e, sem pular nenhum ponto de base, começo a trabalhar o meu primeiro grupo de 7 pontos altos. Eu vou fazer o meu. Depois de trabalhar esses 7 pontos altos, faço mais 2 correntes, pulo um de base e a partir do próximo trabalho mais 7 pontos altos. Então, aqui está, sobre os 15 pontos, fiz 2 grupos de 7 pontos altos separados por 2 correntes, pulando um de base. Agora, nós vamos trabalhar a lateral mais comprida aqui do tapete, que é onde eu tenho 71 pontos altos. Então, para eu começar aqui, eu faço 2 correntes e, sem pular nenhum ponto, eu começo a trabalhar aqui o meu primeiro grupo de 7 pontos altos. Trabalhei o primeiro grupo de 7 pontos dessa lateral, agora é só seguir caminhando com 2 correntes, pulando sempre um ponto de base e a partir do seguinte, trabalhando mais 7 pontos altos. Na lateral mais comprida, nós vamos fazer o total de 9 grupos de 7 pontos altos. Bem, então vou completar o restante dessa volta com o padrão que orientei até aqui e venho. Completei a primeira volta aqui do bico, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a segunda volta do bico. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse ponto aqui logo à frente. Vou subir 3 correntes e vou trabalhar aqui um grupo de 5 pontos altos. Então, as 3 correntes do primeiro ponto alto e sigo fazendo um por um até trabalhar 5. Trabalhei os 5 pontos altos, ficou vazio de base o primeiro e o último. Então, sobre todos os grupos de 7 pontos, nós vamos fazer 5 pontos altos. E, para eu passar de um grupo e vir trabalhar o outro, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Vou trabalhar um ponto alto, pegando aqui nessas 2 correntes de base. Depois, faço mais 2 correntes. Então, sempre para passar de um grupo de 5 pontos para o outro, 2 correntes, um ponto alto e mais 2 correntes. Aí, pula o primeiro ponto do próximo grupo e a partir do segundo, trabalha mais 5 pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a segunda volta do bico. A volta inteirinha não vai haver nenhuma mudança, só isso aqui mesmo. Então, vou completar a minha e venho. Completei a segunda volta, encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. Começo caminhando com um ponto baixíssimo, subo 3 correntes e trabalho aqui mais 2 pontos altos. Então, eu fiz um grupo de 3 pontos altos sobre esses 5 de base. Agora, eu faço uma corrente e, nesse ponto alto sozinho, eu vou trabalhar 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos, tudo aqui nesse ponto de base. Depois de trabalhar esse grupo aqui de pontos, eu faço uma corrente, venho para o próximo grupo de 5 pontos altos, pulo o primeiro ponto, a partir do segundo trabalho 3 pontos altos. Bem, então esse é o padrão que nós vamos trabalhar por toda a terceira volta. Depois de fazer os 3 pontos altos, nós fazemos
uma corrente, repetimos aqui os 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos sobre esse ponto sozinho. Depois de trabalhar esse grupinho aqui de pontos, então faz uma corrente e vem trabalhar mais 3 pontos altos. Pula o primeiro ponto e começa a partir do segundo. Então, eu vou completar aqui o restante da terceira volta com essa orientação e venho. Completei a terceira volta, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo introduzindo a agulha no próximo ponto alto aqui. Busco uma linha e faço um ponto baixo. Em seguida, faço uma corrente e agora eu vou trabalhar 5 pontos altos com picô sobre esses pontos aqui de base. Então, venho no primeiro ponto e faço um ponto alto e trabalho um picô com 3 correntes. Volto aqui no topo do ponto alto, pego por 2 linhas aqui do topo e prendo um ponto baixíssimo. Então, aqui está o ponto alto com picô. Agora, venho para o ponto à frente, faço mais um ponto alto com picô. Então, aqui está meu segundo ponto alto com picô. Agora, laço, venho nesse intervalo de uma corrente e aqui faço mais um ponto alto com picô. Então, aqui o meu terceiro ponto alto com picô. Agora, laço, venho no próximo ponto alto e mais um ponto alto com picô. Meu quarto ponto com picô, laço, venho no próximo ponto alto e mais um ponto alto com picô. Bem, então, aqui trabalhei os 5 pontos altos com picô. Agora, eu laço, volto aqui no mesmo ponto onde eu trabalhei o último ponto alto, faço mais um ponto alto. Depois, faço uma corrente, venho nos 3 pontos altos de base, no ponto do meio, prendo um ponto baixo. Então, nós vamos repetir esse padrão aqui por toda a volta. Depois do ponto baixo, é só fazer uma corrente e começar a trabalhar os 5 pontos altos com picô. Bem, então, é com esse padrão que nós vamos trabalhar aqui toda essa volta do bico. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da minha volta, agora para encerrar eu prendo um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para iniciar. Laço mais uma vez e corto a linha. Bem, e agora é só arrematar as pontas aqui das linhas, estender bem a peça para que ela fique bem assentada no chão, bem bonita, e encerramos mais uma peça. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser mais opções de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar nessas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não for inscrito em meu canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.